Opa, olha, a gente volta. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de hoje, Matemática, segunda série do ensino médio. Aí você que se conectou agora, professor, qual que é o conteúdo? Estudo da circunferência trigonométrica, já, funções trigonométricas. A gente está finalizando aquela parte da adição de arcos e arcos duplos, que envolve tanto o desenvolvimento da relação fundamental da trigonometria, quanto, professor, das identidades trigonométricas e, principalmente, das relações inversas. Não podemos nos esquecer das variações de sinais. Então, deixa eu fazer um convite para vocês. Vocês que perderam algumas das aulas, gente, todo o material já se encontra disponível na plataforma do Canal Educação. Você que se conectou agora e olhou para esse monte de letra, para esse monte de número, você está dizendo, professor, mas isso é muito complicado. Deixa eu te perguntar. Se operacionalizar, você sabe, com certeza. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Calcular potências, calcular raízes. Se você fez assim, sei, professor. Essa parte eu sei fazer, sei operacionalizar. Então, o que nós estamos fazendo nada mais é do que realizar as operações básicas da matemática, aplicando algumas relações que foram apresentadas em aulas anteriores. Desenvolvendo algumas definições que foram apresentadas em aulas anteriores. Então, para mim me sentir confortável com esse monte de letra, com esse monte de número, eu tenho que ter tido acompanhado as aulas anteriores, tá bom? Então, como já está lá disponível, você tem um horáriozinho de estudo? Tenho. Então, você pega lá, qual foi a primeira aula? Professor, a primeira aula de circunferência trigonométrica, o senhor falava de arcos, o senhor falava de conversão de unidades, grau, radiano, o senhor passou a definir o que é uma congruência, primeira determinação positiva, tudo devagarzinho, tá bom? A gente fazendo a graduação desse conteúdo na ordem cronológica correta. Então, tudo isso que foi apresentado faz com que eu agora seja capaz de compreender. Então, veja aí, porque às vezes você olha assim, professor, eu acho muito difícil, eu não consigo entender. Aí eu vou e te pergunto, mas você acompanhou todas as aulas? Não. Então não é você que não está conseguindo. Na realidade, lhe faltou o acompanhamento sequencial desse conteúdo. E principalmente, durante as aulas, você participou? Porque às vezes o pessoal se conecta e fica lá, ó, no modo zumbi. O professor pergunta, não, eu não, que eu tenho vergonha. Se não perguntar, como é que tira a dúvida, gente? Não tira, não é? Então, eu vou retomar a questão, fica tranquilo. Com relação ao Enem, já a gente está no terceiro ano, não é? Já a gente vai estar participando do certame do Enem, mas esse conteúdo aqui, no Enem, não é muito cobrado. Essa parte não. Vai ser cobrado o que eu vou apresentar hoje ainda, que é as funções trigonométricas, e eu vou ficar toda hora insistindo. Presta atenção nesse daqui, porque esse aqui vai cair, e todo ano vai cair. Você que vai fazer como treineiro a prova, você que está na segunda série, vai fazer como treineiro. Caraca, o professor falou mesmo, vai cair. Caiu igualzinho como ele explicou. É mais ou menos como a gente vai apresentar para vocês. Vamos retomar lá o desenvolvimento daquela expressão? Vem cá comigo, iniciando nossa segunda aula de hoje. Olha o conteúdo na tela. Identidades trigonométricas, relações inversas, aplicação da relação fundamental da trigonometria, dentre outros. Prof, o senhor parou aqui, ó. Eu olho para uma expressão dessa, eu já me assusto. Professor, que tanto número é esse? Por que o senhor não colocou ali um seno de 30, um cosseno de 60? Porque aqueles valores eu já saberia. Porque agora a gente está na parte da adição de arcos, da análise dos arcos duplos, e a orientação foi, para trabalhar com essa parte específica do conteúdo, eu preciso aprender algumas relações, dentre elas, tanto a adição de arcos, quanto as relações dos arcos duplos. Então, comecei fazendo o MMC lá da expressão, professor, cheguei nesta relação que vocês estão visualizando aqui, ó. Ficou, opa, peraí, canetinha, consegui habilitar. Professor, a expressão lá, depois que o senhor tirou o MMC, ficou em seno de 18 dividido pelo seno de 9 vezes o cosseno de 9. Seno de 9 vezes o cosseno de 9. Para a gente chegar aqui, eu só precisei tirar o MMC e eu precisei entender, professor, que esse desenvolvimento aqui, ó, que foi o que nós observamos quando tiramos o MMC, ele representa o seno da diferença entre dois ângulos. Ou seja, eu consegui concluir que toda esta expressão aqui, ó, eu consegui concluir que toda esta expressão é a mesma coisa que o seno de 27 menos 9, 27 menos 9, 18. Tudo bem? Pronto.
Agora vamos pensar o seguinte. Eu posso dizer, eu olhando para esse 18, eu olhando para esse 9, eu já consigo perceber que esse 18 é o dobro do 9. Eu já consigo perceber que esse 18 é o dobro do 9. Então eu posso muito bem reescrever isso aqui, ó. Eu posso dizer que esse seno de 18 é a mesma coisa que o seno de 2 vezes... Ou seja, eu transformei o seno de 18 no seno de um arco duplo. E vou repetir aqui embaixo. Seno de 9 vezes cosseno de 9. Como é que faz seno do arco duplo? Professor, aqui, ó. Arco duplo. Como é que faz o seno de um arco duplo? Vou anotar aqui, ó, rapidinho. Seno de 2A, professor, é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. O meu A ali é o 9, professor. Então, se eu desenvolver, vai dar 2 vezes o seno de 9 vezes o cosseno de 9 sobre seno de 9 vezes cosseno. Professor, dá para cancelar seno de 9 com seno de 9, cosseno de 9 com cosseno de 9, e o resultado final vai ser só o 2. Caraca, professor. Então, difícil é porque eu tenho que lembrar das relações. Eu tenho que saber operacionalizar. Mas, no final das contas, cancelou todo mundo, professor. Cancelou todo mundo e o resultado que eu encontrei foi exatamente 2, certinho. Ou seja, o resultado daquela expressão que vocês estão visualizando dá exatamente 2. Alternativa correta, letra E de escola. Fiz o quê? Recapitulando rapidinho, peguei aquela expressão, tirei o MMC. Quanto é que deu o MMC, professor? Está aqui o MMC embaixo, ó. Tirei aqui o MMC. Seno de 9 vezes cosseno de 9, era só multiplicar os denominadores. Aí comecei o desenvolvimento da conta. Ali são 2 frações. Seno de 27 sobre seno de 9 é a primeira fração. Cosseno de 27, cosseno de 9 é a segunda fração. Então, como é que subtrai frações? Tira o MMC, tá lá, professor, aí divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Seno de 9, cosseno de 9, que é o MMC, dividido pelo aquele seno de 9, sobra, professor, cosseno de 9, multiplicado com o seno de 27 em cima, ficou o seno de 27 vezes cosseno de 9. Botei o menos. Peguei o MMC novamente. Seno de 9 vezes cosseno de 9 dividido pelo cosseno de 9, que é o segundo denominador, sobra o seno de 9 para multiplicar com o cosseno de 27 do numerador. Ficou o seno de 9 vezes cosseno de 27. Ficamos com essa expressão. Aí eu percebi que aquela parte que nós encontramos no numerador, aquele desenvolvimento lá, que eu dei um destaque em amarelo, seno de 27 vezes cosseno de 9, menos seno de 9 vezes cosseno de 27, gente, ele nada mais é do que o seno da diferença entre 2 arcos. Ou seja, ele representa para mim esse desenvolvimento, professor. Ou seja, seno de 27 vezes cosseno de 9, seno de 9 cosseno de 27, o x é 27, o y é 9, então eu posso dizer que equivale a seno de 27 menos 9 equivale ao seno de 18. Então ficou seno de 18, que era aquela expressão no numerador, sobre seno de 9 cosseno de 27. O 18 eu transformei num arco duplo, 18 é 2 vezes 9, e desenvolvi o arco duplo, 2 vezes seno de 9 cosseno de 9, fiz os cancelamentos, encontrei o resultado exatamente 2. Alternativa é, fiz um feedback rápido aí do conteúdo. Professor, então vamos lá. Como eu estou percebendo que o pessoal se assustou um pouquinho, ficou um pouquinho caladinho, deixa eu recapitular essas relações com vocês, que vocês, alunos, têm que aprender. Como é que eu faço para calcular o seno da diferença entre 2 arcos? Como é que eu faço para calcular o cosseno da soma entre 2 arcos? Relação, meus amores. Tipo, como é que eu faço para achar isso, professor? Fórmula. O seno, professor, de alfa menos beta, que foi o que nós aplicamos agora há pouco no desenvolvimento daquela questão,
tem uma fórmula para ele, tem um desenvolvimento. Isso aqui se desenvolve da seguinte forma. Você tem dois ângulos aqui, gente. Você tem um ângulo alfa, você tem um ângulo beta. Como é que você vai desenvolver isso aqui? Vai ficar seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos, aí você fez alfa e beta. Agora você só vai trocar a posição, vai ficar seno de beta vezes o cosseno de alfa. Entendeu? Então eu já posso dizer, professor, que o seno de alfa menos beta vai ser... Quanto é o seno de alfa? Ele me deu aqui, professor, ó. Vai ser 3 quintos vezes o cosseno de beta, 4 quintos, menos o seno de beta, professor, tá aqui, ó. 2 raiz de 5 sobre 5 vezes o cosseno do... Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Não, peguei errado lá. Eu botei o cosseno de alfa. Desculpa, tá? Aqui o cosseno de beta lá é raiz de 5. Tá aqui, ó. Raiz de 5 sobre 5. Só conferir. Seno de alfa é 3 quintos. Tá lá. Cosseno de beta, raiz de 5 sobre 5, menos. Seno de beta, 2 raiz de 5 sobre 5. E cosseno de alfa, agora sim, 4 quintos. Vocês entenderam? Por que que o conteúdo é um pouquinho complicado, gente? Porque eu dependo de fórmulas. Essa parte aqui que o aluno até disse para mim, professor, é um pouquinho difícil? É, gente, concordo com vocês. Por quê? Essa aqui é o que nós alunos, nós professores dizemos, essa aqui é a parte chata desse conteúdo. Que é aquela parte que você diz assim para mim, professor, onde é que eu tenho uma aplicação prática na minha vida? Para essa parte aqui, eu não vou te dar uma aplicação prática, não, a não ser porque vai cair na tua prova e você vai precisar, tá, saber da relação em si. Lá na frente é que eu vou apresentar um outro conteúdo que tem uma aplicação prática e mais palpável, onde no desenvolvimento dele, para a compreensão dele, eu vou precisar disso. Então eu não vou ter uma aplicação direta para isso, mas eu vou ter uma aplicação indireta, ou seja, eu preciso dele para me entender o outro. E o outro, sim, ele está mais próximo da minha realidade. Professor, agora só é fazer a conta aqui, é isso? É, gente. Se você fizer a conta, vai ficar 3 vezes raiz de 5. Vai dar 3 raiz de 5 sobre 25. Menos o outro vai dar 2 vezes 4. Vai dar 8 raiz de 5 sobre 25, professor. Dá para subtrair, lá os termos são semelhantes. A resposta vai dar 3 raiz de 5. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Ficou seno de alfa menos beta, só repetindo. Alfa menos beta. Ficou 3 raiz de 5 sobre 25. Menos 8 raiz de 5 sobre 25. Professor, o seno de alfa menos beta é só treino mesmo, gente. Essa parte aqui é conta mesmo, tá bom? Aqui vai ficar 25, nem precisa tirar o MMC. Professor, vai ficar menos 5 raiz de 5. Posso estar simplificando 5 com o 25. O seno de alfa menos beta vai ser igual a menos raiz de 5 sobre 5. Finalizei. Conta, gente, treino. Não tem outra forma de eu apresentar essa parte do conteúdo, não. Professor, ele também pediu que o senhor calculasse o cosseno de alfa mais beta. Já é outra fórmula? Já é outra fórmula. Como é que eu acho o cosseno de alfa mais beta? Professor, a fórmula. Esse aqui é cosseno da soma. Isso aqui tudo já foi apresentado em aulas anteriores. E vocês perceberam agora há pouco, numa questão mais contextualizada de vestibular, que eu precisava saber dessas relações para estar fazendo o desenvolvimento. Aqui a fórmula pronta é essa, ó. Cosseno de alfa vezes
cosseno de beta. Como lá é mais aqui, professor, no cosseno troca o sinal, fica menos. Agora você repete, seno de alfa vezes seno de beta. Essa é a fórmula para o cosseno da soma de dois arcos. Então agora eu vou substituir. Vai ficar o cosseno de alfa mais beta, vai ser, quem é o cosseno de alfa? Professor, cosseno de alfa 4/5. Vou lá. Vezes, quem é o cosseno de beta? Volta lá. Cosseno de beta, raiz de 5 sobre 5. Você está vendo que isso é conta? Menos. Quem é o seno? Seno, professor, de alfa. Volta lá. Seno de alfa 3/5. Vezes, quem é o seno de beta? Seno de beta, 2 raiz de 5 sobre 5. Conta. Cosseno de alfa mais beta vai ser 4 raiz de 5 sobre 25 menos 3 vezes 2, 6 raiz de 5 sobre 25. Resolvendo a conta, vai dar igual 4 menos 6, vai dar menos 2 raiz de 5 sobre 25. Não dá para simplificar, ficou esse resultado mesmo. Se você buscar dentro do teu livro, independente da tua escola, independente da tua editora, você vai ter essa parte aí da adição de arcos, e lá ele não vai resolver de uma forma diferente, não. Ele vai pedir que vocês aprendam esta relação, e depois que vocês aprendam essa relação, a gente memoriza ela treinando, desenvolvendo atividades mesmo, igual como vão estar no livro de vocês nas atividades propostas. Dentro do conteúdo, vai ter uma parte que não envolve tanta conta? Lógico que vai ter, gente. Mas existe aquela parte que é que você tem uma parte do conteúdo que é um pouquinho chata, tem muita conta, essa daqui. Tá bom? Professor, me dá mais um exemplo. Olha só. Eu quero que você calcule para mim a tangente do arco duplo. Eu quero lá a tangente de 2x. Isso aqui que ele quer, ó. Como é que eu calculo isso aqui? Eu tenho que saber a fórmula da tangente do arco duplo. É, professor? É. Eu tenho que saber a fórmula da tangente do arco duplo, do seno do arco duplo, do cosseno do arco duplo. Qual que é a fórmula, professor, para calcular isso aqui? Vou botar para você. Professor, se eu não souber a fórmula, eu não faço, não é? Não. Ou eu teria que saber a fórmula pronta da tangente do arco duplo, que é essa de 2x, ou eu teria que saber a fórmula da tangente da soma. Professor, a fórmula que eu aprendi, que o senhor apresentou durante as aulas, é 2 vezes a tangente do ângulo dividido por 1 menos a tangente ao quadrado do mesmo ângulo. Então, depois que eu fiz aquela questão, eu só estou reforçando a ideia do porquê eu ter que saber essas relações, que é para me resolver aquele tipo de questão. Que eu, como aluno, eu só vou conseguir me adaptar à medida que a gente for treinando, exercitando, pegando as questões. Então, pega teu livro depois, dá uma olhada nas questões que vocês têm para adição de arcos, para arco duplo, dá uma olhada nos exemplos resolvidos, tenta fazer, acompanha novamente a aula que você vai perceber que o que a gente está colocando é o básico que você tem que saber para realizar as operações lá. Então aqui, professor, o senhor já me deu que a tangente do ângulo é 3/4. Então aqui eu vou botar 3/4, aqui eu vou botar 3/4 e acabou. Só conta mesmo. Vai ficar, professor, tangente do arco duplo vai ser 2 vezes, deixa eu botar mais na frente que eu acho que não vai caber aqui, ficar apertado. Só substituir aqui, vai ficar 2 vezes, quem é a tangente? Professor, 3/4, dividido por 1 menos 3/4 ao quadrado. Vê se você entendeu o que foi que eu fiz. Onde tinha a tangente, eu aprendi a fórmula, eu fui lá e substituí. Quanto é que vai ficar isso aqui? Professor, o senhor pode simplificar esse 2 com esse 4. Vai sobrar aqui em cima 3/2.
sobre. Embaixo vai ser 1 menos, resolvendo a potência, vai ficar 9 sobre 16. Isso vai ficar 3 meios dividido. Aí embaixo o senhor tem uma subtração de frações. 1 menos 9 16avos. Tem que tirar o MMC. O MMC aqui é 16. Aqui embaixo é 1. 16 por 1 dá 16, vezes 1 vai dar 16. Menos 16 por 16 dá 1, vezes 9 vai dar 9. Professor, vai ser 3 meios sobre 16 menos 9. Dá exatamente quanto, professor? 16 menos 9 vai dar 7/16, é isso? 7/16avos. Como é que eu finalizo isso aí, professor? Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, a tangente de 2x ficou 3 meios dividido por 7/16avos. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta, sobra 8, sobra 1. 3 vezes 8 vai dar 24 sobre 7, que é a resposta da tangente do arco duplo. Para essa questão, lógico. Para essa que nós acabamos de apresentar para vocês. Beleza? Pronto, professor. Treinei essa parte aí. Tem como a gente resolver uma outra agora maior? Tem. Olha essa daqui. Ele quer saber se aquela expressão que eu estou visualizando lá, ela é igual a cotangente de 2x, ela é igual a cotangente de x, ela é igual a tangente de x, tangente de 2x, ou se ela dá 1. E, professor, como é que a gente vai fazer? Eu vou precisar fazer um desenvolvimento algébrico. Eu vou precisar recorrer a algumas definições, até mesmo do ensino fundamental. Como 8º ano do ensino fundamental, vocês recordam de produtos notáveis? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo? É mais ou menos por aí o que eu vou precisar recordar com vocês. E, professor, vou precisar disso tudo? Quase. Ou eu posso lembrar das relações dos arcos duplos. Como assim? Deixa eu começar uma coisa aqui, lembrar para vocês. Na nossa situação, eu coloquei essa fórmula aqui para você, ó. Seno de 2x é a mesma coisa que 2 vezes o seno de x vezes o cosseno. Isso aqui é a fórmula do seno do arco duplo, que eu tenho que saber para tentar resolver lá. Outra fórmula que eu tenho que saber, cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de um ângulo menos seno ao quadrado do mesmo ângulo. Quando eu coloquei essa segunda fórmula aqui, ó, já era para você ter percebido uma coisa, essa aqui, ó. Cosseno de 2x, a fórmula, gente, é isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Olha para a tua expressão lá. Olha para a tua expressão. O que é que você tem aqui em cima, ó? Caraca, professor, é mesmo, ó. Isso aqui já é a fórmula, professor, que o senhor acabou de colocar. Ou seja, eu já posso, só olhando, dizer para você que essa parte de cima aqui, professor, é a mesma coisa que o cosseno de 2x sobre. Aí tinha que resolver a parte de baixo. Eu já só olhando ali, eu já sei que aquela parte de cima lá é o cosseno do arco duplo. É o cosseno de 2x. Agora, aquela parte de baixo eu tenho que fazer um desenvolvimento, principalmente nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu dei o destaque em verde. Ali eu teria um produto notável. Eu teria um produto notável ali. Aí você vai se espantar com o resultado. Pai do céu, nunca que eu ia imaginar que ia dar um resultado desse. Então, peraí. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos desenvolver só esse trecho aqui, ó. Só esse trechozinho aqui, ó.
Como é que eu desenvolvo isso aqui? Professor, aqui o senhor tem cosseno de x mais seno de x ao quadrado. Isso aqui, gente, é quadrado da soma de dois termos. Lá, oitavo ano, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se eu desenvolver isso aqui vai dar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, pode ser seno de x, vezes o cosseno de x. Vou desenvolver no outro slide, por causa do espaço. Ficou cosseno de x. Professor, é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui ele desenvolvido. Eu reorganizando isso aqui, esse cara, mas esse cara é algo conhecido meu. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo representa para mim a relação fundamental da trigonometria. E isso, Gabriel, toda vez que eu desenvolver um produto notável, principalmente como esse, você vai enxergar a relação fundamental da trigonometria, que foi a primeira relação e a mais importante. A gente disse para vocês que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, isso aqui mais isso aqui, professor, é a relação fundamental da trigonometria. Ou seja, organizando, seria seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado de um ângulo, mais duas vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Só mudei a ordem. Isso aqui, meus amores, vale 1 mais duas vezes seno de x vezes o cosseno. Aí aqui eu já estou conseguindo visualizar algo que é conhecido novamente. Isso aqui, gente, é algo que me é conhecido. Essa expressão aqui, eu conheço ela, professor. Eu conheço essa expressão. Deixa eu voltar lá. Olha só essa expressão aqui. Ah, professor, aquela expressão lá é o seno do arco duplo. 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. É o seno do arco duplo. Então, aqui, professor, é 1 mais o seno de 2x. É a mesma coisa. Então, já dá da gente resolver aquela expressão lá. Já dá da gente resolver a expressão. A expressão era cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só vou repetir. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, dividido tudo por quanto? Por seno de x mais cosseno. Era seno ou era cosseno? Deixa eu ver aqui. Tanto faz. Dá o mesmo resultado. Copiar igual. Cosseno de x mais seno de x ao quadrado menos 1. Pronto, professor. Vamos lá. Resolvendo. O senhor acabou de fazer a conta e o senhor encontrou que essa parte de cima aqui, ó, de cara já era o cosseno do arco duplo. Ou seja, essa parte de cima corresponde ao cosseno de 2x sobre. Aí nós desenvolvemos essa parte aqui, ó. Nós desenvolvemos essa parte aqui agora há pouco com vocês. Deu quanto, professor? Volta aí, ó. Deu 1 mais seno de 2x. Então ficou 1 mais seno de 2x menos aquele 1 que você tem lá.
Resolvendo, esse 1 cancela com esse 1, sobrou o professor cosseno de 2x dividido pelo seno de 2x. Professor, olha só. Eu sei que a tangente de 2x é a mesma coisa que o seno de 2x dividido pelo cosseno de 2x. E eu sei que a relação inversa, professor, a cotangente de 2x é o contrário, é o cosseno de 2x sobre o seno de 2x. O que é que nós acabamos de encontrar aqui? Professor, nós acabamos de encontrar a cotangente de 2x. A alternativa correta? Letra A. Dá trabalho? Dá. Vai ficar o material disponível para vocês estarem analisando, discutindo. Agora, veja bem, eu tenho um monte de relação. Se eu não souber esse monte de relação, eu não vou conseguir visualizar. Ah, professor, mas eu estou aprendendo agora essa parte. Como é que eu vou conseguir chegar a fazer uma questão dessa? Treinando, gente. Treinando, treinando, treinando. À medida que você vai treinando, você vai conseguindo fazer esses desenvolvimentos. Olha mais questão. Eu quero o valor de cosseno de 75 vezes cosseno de 15. Como é que eu faço? Fórmula de novo, professor. Sério? Seríssimo. Vamos lá. Olha só como é que eu vou fazer. Vou calcular esse cara aqui. Vou calcular esse cara aqui separado. Vou usar as duas relações. Eu vou usar cosseno da soma, que é x mais y. É a mesma coisa que cosseno de x vezes cosseno de y menos seno de x vezes seno de y. Por que que eu preciso dessa fórmula? Você está vendo aquele 75 lá, professor, esse primeiro? Você pode dizer que o 75 é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus mais 45 graus. Pegou a ideia? 75, a gente pensa numa adição ou numa subtração de arcos. 30 mais 45 dá aquele 75. Então aqui, ó, vou desenvolver. Vai ficar cosseno de 45. Desculpa, cosseno de 30 primeiro, que eu botei na ordem. Cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 30 vezes o seno de com você. Ou seja, aqui é o meu cosseno de 75, que vai ser igual. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30, 1/2, vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Prof, conta novamente, né? Vai ficar aqui o cosseno de 75 vai ser igual a raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4, professor. Se eu fizer a multiplicação lá, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, 2 vezes 2 embaixo dá 4. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, 2 vezes 2 dá 4. Professor, a resposta aqui vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Isso aqui é o cosseno de 75. Cosseno de 75. Vamos fazer agora o cosseno de 15. O cosseno de 15. Como é que eu faço para achar o cosseno de 15? O mesmo raciocínio. Olha só. Cosseno de 15 graus, gente, é a mesma coisa que o cosseno de 45 graus menos 30 graus.
E tem uma fórmula, professor, para isso. Deixa eu só botar bem que a fórmula primeiro. Cosseno de x menos y é cosseno de x vezes cosseno de y mais seno de x vezes seno, fórmula, como eu falei anteriormente para vocês. Então, se nós temos o cosseno de 15 graus, eu posso dizer que isso aqui é o cosseno de 45 menos 30 graus. Ou seja, cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30 graus. Desenvolvendo, nós vamos ter que o cosseno de 15 graus vai ser o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que é 1/2. Cosseno de 15 vai ser raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4, professor. Deu isso aqui. Achei o cosseno de 15. O que ele queria na questão? Ele queria que nós calculássemos o cosseno de 75 vezes o cosseno de 15 graus. Era isso que ele queria. Então, o que ele está pedindo é, calcula para mim, o cosseno de 75 deu raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Ou seja, deu raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vezes o cosseno de 15, que deu raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, professor. Era de marcar ela? Era. Quanto é que vai dar a nossa conta aí? Só esqueci de botar aqui que nem precisava tirar o MMC. Prof, eu tenho que fazer essa multiplicação aí. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Tem. O professor ficou raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Que eu vou multiplicar por raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Como é que vai ficar isso aqui? Professor, vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2. O numerador multiplica com o numerador. E o denominador multiplica com o denominador. Aqui você poderia simplesmente fazer uma distributiva. Ou, se você recordar dos produtos notáveis, o que nós temos lá em cima é o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui, professor, vai ser raiz de 6 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, dividido por 16. Vai ficar 6 menos 2 sobre 16, 4 sobre 16, simplificando, a resposta vai dar exatamente 1/4, professor. Alternativa correta, letra D de dado. Novamente, é chata a conta? É só conta, né, professor? A gente não tem uma aplicação direta e prática. Mas, é como eu falei para vocês, tem conteúdo na matemática que eu tenho que aprender e a aplicação dele vai se dar pelo desenvolvimento de algumas fórmulas. E alguns que acompanham até dizem para mim que é difícil, mas, sabe, conversando com muitos alunos, o que é que a gente consegue perceber? Que não é em si o conteúdo que é difícil. Alguns alunos se perdem, se atrapalham nas contas. Alguns alunos não lembram. Você que está acompanhando a aula, você lembra de todos os produtos notáveis?
oitavo ano do ensino fundamental. Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma, produto da diferença. Você deve estar se pensando aí, professor, eu não lembro disso tudo, não. É por isso que eu acho que eu sinto dificuldade às vezes? Gente. Todo o conteúdo da matemática é uma sequência. Não é porque nós estamos no ensino médio que a gente acha que não tem nada a ver com o ensino fundamental, como se fossem coisas distintas, como se fossem coisas separadas. Não é bem assim. É uma evolução, é uma construção de conhecimento. Então, gente, o ensino médio nada mais é do que a aplicação do que vocês visualizaram no ensino fundamental em um nível de proficiência diferente. Ou seja, é como se ele elevasse o nível do que foi apresentado para vocês no fundamental. E tentando aplicar os conteúdos dentro de uma situação o mais próximo possível da realidade. Só que a gente entende que nem sempre tudo que é apresentado é palpável. Tipo, tu vai ver uma aplicação direta, mas tem, gente. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente está utilizando aquele conteúdo de forma indireta, gente. É normal isso acontecer também. Resolvi. Meus amores, acabei a parte chata. Acabei a parte chata, que é essa parte desse monte de conta. Não é isso? Chata que eu falo para alguns, não é? Mas depois que você pega a manha, cara, você faz rápido. Se você for bom de conta, você faz rápido. Agora eu vou para a parte legal, que é a parte interpretativa, que é a parte que realmente cai no Enem. Que tu vai ver a questão, isso aqui eu lembro, isso aqui cai lá. As duas principais funções que estão sendo cobradas todos os anos, professor, é a função seno e a função cosseno. Tanto a análise de questões para essas duas funções, analisando-se a parte gráfica ou analisando-se a parte geométrica, ou seja, a parte algébrica, que é a lei de formação dessas funções. Então, para que agora vocês que estão conectados, vocês que vão pegar do início, aqui é um tópico novo, eu vou dar a introdução dele, tá? A gente vai continuar falando desse conteúdo na próxima semana e na próxima semana, até que não tenha dúvida. Então, só é não faltar, tá bom? E quem faltou dos assuntos passados, tira o horáriozinho, vai pegar as aulas que você perdeu, que muito do que foi falado, que você que estava acompanhando, coçando assim a cabeça, professor, agora eu entendi o negócio daquela conta lá, é porque eu não tinha assistido a aula anterior, então eu fiquei perdido, professor, peguei no meio do caminho, o negócio lá que o senhor apresentou, como é que eu ia entender mesmo, não é verdade? Agora esse aqui eu estou começando agora, vou dar a introdução, então eu peço a participação de vocês, vocês que estão na escola, vocês que estão pelo YouTube, à medida que eu for apresentando o conteúdo é só você ir perguntando, não deixa a dúvida acumular. Prof, primeiro, funções. No primeiro ano, é o ano das funções, né, professor? A gente vê função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica. Como que é a função seno? Tem uma formulazinha, tem gráfico igual como foi lá no primeiro ano? Tem. Função do primeiro grau. O que você, aluno, é obrigado a lembrar? Primeiro, reconhecer o gráfico. Opa, voltei, e aí? Gráfico, gente, tem que reconhecer os gráficos. Gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, gráfico de uma função tanto exponencial quanto logarítmica é uma curva, exponencial é uma elipse, na realidade. E, professor, o gráfico de uma função seno, eu até brinco, tem uma musicazinha, é antiga, não sei se é do tempo de vocês, que o cara canta assim, olha a onda, tchê. Aí bate assim, ó, é uma onda, professor. Essa aqui tem aplicação mais prática. Tem celular? Tem, professor, eu tenho um celular. Lógico, eu tô até assistindo a aula aqui pelo celular. Como é que
como é que você consegue falar no celular? Como é que o áudio chega no teu celular? Como é que as imagens chegam no teu celular? Professor, tem pela internet lá. A internet, professor, é o quê? Professor, é uma transmissão de dados? Como é que funciona isso? É uma onda, gente. É uma onda. Como é que você assiste a TV? Professor, como é que chega aquela imagem na TV da tua casa? Pela antena parabólica, aquela coisa toda. Mas é uma onda de rádio, é uma onda, professor, de vídeo. Ou seja, professor, é uma onda, professor, que vem aí até chegar no teu celular. Professor, micro-ondas. Quando eu vou tirar lá aquele raio-x, professor, tudo são ondas eletromagnéticas. Até o sol, professor. Até o sol, ele tem lá, professor, ondas eletromagnéticas lá, professor. Caraca, professor. Então, esse aí tem uma aplicação mais próxima da realidade? Tem, muito. Você mexe no celular, você está mexendo com função trigonométrica. Prof, e as leis de formação? Lá no primeiro ano, eu lembro que a função do primeiro grau era aquela função que escrevia na forma f de x igual a x mais b. Na função do segundo grau, ax2 mais bx mais c, que é igual a zero. Como é que é isso aí, professor? Como é que seria essa função seno? Primeiro, vamos entender a questão do gráfico. O que eu preciso para construir um gráfico de qualquer função? Isso aí eu venho conversando, para quem foi nosso aluno no primeiro ano, a gente vem conversando com vocês desde o primeiro ano, que é a parte mais importante para análise, interpretação e construção, quando necessário. Lembrou da música, né? É parangolê? Nem lembrava do cara. Olha a onda, mas é antiga. Tem alguns carnavais que ainda aparece ainda o parangolê, mas era bem agitada a música, era bacana. Professor, olha só. Nessa situação aqui, para construir tudo quanto é tipo de gráfico, professor, eu preciso ter pares ordenados. Valor de x, valor de y. Ou seja, valor da abscissa, valor da ordenada. Lembra? Na função do primeiro grau, eu recordo que o senhor falava que nós precisávamos ter, professor, 2 pares ordenados, no mínimo, ou um par ordenado, caso conhecêssemos o B. Era mais ou menos isso. Para quê? Para jogar na lei de formação e fazer a composição de uma função. Na função seno, na função cosseno, não é diferente. Eu também preciso de pares ordenados. Só que os pares ordenados nesse tipo de função são os meus ângulos, são os meus arcos. Que de preferência você pode escolher qualquer um. Só que eu, particularmente, para o gráfico ficar bonitinho, eu escolho, sabe quais ângulos? As extremidades trigonométricas. O 0, 90, 180, 270 e 360. Só que quando a gente vai trabalhar com função, gente, esta representação dos arcos, ela vai se dar na unidade radiano. Aí é, professor, radiano. Eu vou ter que fazer a representação desses arcos na unidade radiano, não em graus. E, professor, como é que funciona isso? Primeiro, vamos ver a lei de formação. A função seno é a função f de r em r, que associa cada número real de x a um número real y. Ou seja, y é igual ao seno de x. Para a gente trabalhar, só lembrando, você não vai precisar desenhar nem na nossa prova, nem no Enem. Você não vai precisar desenhar gráfico, você não vai precisar construir gráfico. Você vai precisar interpretar um gráfico. Só que eu vou mostrar para vocês como que acontece a construção. Por quê? Porque facilita a tua compreensão quando você for analisar e interpretar cada um desses gráficos. Se eu entendo como constrói, facilita a minha interpretação. E vai ser tranquilo. Veja bem, professor, como que eu faço para achar um gráfico? Para construir um gráfico? Eu preciso ter pares ordenados. Onde o valor do meu x, gente, o valor do meu x, não se preocupe não, que é o primeiro ponto. Na hora que a gente iniciar a aula na outra semana, eu vou começar bem daí, funções trigonométricas, vou repetir tudo de função seno, até porque você que não estava nessa aula, no caso o aluno que não estiver, que faltou essa aula, pode ficar perdido, não é? Igual o galerinha que chegou atrasado às vezes e ficou um pouco perdido quando a gente estava recordando a adição de arcos. Então chega cedinho, 7 da manhã da próxima semana, todo mundo aqui para ninguém se atrapalhar com o conteúdo. Então, professor, os ângulos. Eu começo, gente, com a origem da circunferência trigonométrica. Como assim, professor? A circunferência trigonométrica começa no 0 grau. Ou melhor, no 0 radiano. Coloquei aqui.
Você observou aí? Professor, por que o senhor botou esse monte de espaço aí? Você está vendo que nós temos valores de x ali para completar a direita do zero e nós temos valores de x para completar a esquerda do zero. O que é que eu quero que você entenda? A direita do zero seriam os meus arcos rotacionando a circunferência no sentido anti-horário, que é no sentido positivo. Nós vamos colocar as extremidades trigonométricas ali, 0, aí vai lá em cima, 90, como é que é 90 mesmo, professor? 90 é π sobre 2. Depois o 90 continua, dá o 180, que é o π. Tá entendendo? Depois do 180 desce lá embaixo, professor, 270, que é o 3π sobre 2. Isso aí, todos esses arcos, ó, primeira aula, gente, na nossa primeira aula de estudo da circunferência trigonométrica, a gente foi falar dessas extremidades com vocês. E fechando a volta completa, temos o 360 graus, que é o 2π. Temos aí alguns arcos. Beleza, professor. Tudo isso aqui, professor, seria o sentido positivo, não é? Quando a gente está rotacionando a circunferência no sentido anti-horário, nós temos a representação dos arcos de forma positiva. Professor, agora rotaciona no sentido horário. Se eu tenho 0, se eu descer, professor, lá embaixo vai ser o menos 90, continua menos 180, menos 270 e fechando uma volta completa no sentido horário, menos 360 graus. Professor, toda vez que eu quiser construir um gráfico, eu posso usar esses valores? Pode. Você pode usar valores menores. Aqui, nós fomos colocando os valores de 90 em 90 graus. Você pode colocar de 30 em 30, de 45 em 45. Só que para o teu gráfico ficar bonitinho, eu te aconselho usar as extremidades trigonométricas. Agora, o que que a gente tem aqui? Eu vou colocar esses valores, que são valores de x, aqui, professor. Ó. Vou colocar aqui para nós acharmos os valores de y, professor. Se o teu ângulo, professor, é 0 grau, e tu fosse substituir aqui, ó, tá vendo a fórmula aqui? Não é y igual ao seno do x? Se tu tá dizendo para mim que o x é 0, como é que vai ficar? Y é igual ao seno de 0. Aí tu tem que saber quanto que é o seno de 0. Professor, seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Então, o valor do y vai dar 0. Quanto que é o seno de 90 graus? Professor, seno de 90 graus é 1. Quanto que é o seno de 180 graus? Seno de 180 graus é 0. Isso tudo eu já expliquei, professor. No começo não, primeira quinzena de agosto. Como é que calculava seno, cosseno e tangente das extremidades trigonométricas? Seno de 270, professor, menos 1. Seno de 360 é 0. Então eu já tenho aí pares ordenados, gente. Aqui é um valor de x e aqui embaixo são os valores de y. Vou fazer a mesma coisa agora para volta negativa, professor, no sentido horário. Quanto que é o seno de menos 90? Seno de menos 90 é menos 1. Seno de menos 180 é 0. Seno de menos 270 vai estar lá em cima, é 1. Seno de menos 360, professor, é 0. Olha o tantão de pares ordenados que nós temos aí. Tá vendo aí um monte de par ordenado? O que eu vou fazer com esse monte de par ordenado? Eu vou colocar no gráfico. Como é que vai funcionar isso? Eu vou desenhar o plano cartesiano. Tá aqui, professor. Tracei o eixo x, tracei o eixo y. Vou colocar os ângulos, professor. 0, professor. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Professor, esse lado aqui, ó, é o sentido positivo, professor. E esse outro lado, professor, é o sentido negativo. Ou seja, rodar a circunferência no sentido anti-horário é o positivo. Rodar a circunferência no sentido horário é o negativo. Eu só estou fazendo a representação desses ângulos aí. Professor, e o que é aquele 1? O que é aquele menos 1 que a gente tem lá? Eu não sei se você percebeu, quando nós apresentamos a circunferência trigonométrica, nós colocamos para vocês que o eixo que continha todos os valores de seno era o eixo y. E ele tinha um limite máximo e tinha um limite mínimo.
O maior valor que eu posso ter para um seno é 1. O menor valor que eu posso ter para um seno é -1. Então, o meu gráfico, ele vai ter que ser desenhado entre 1 e o -1. Para esta função que nós apresentamos, que era y igual para esta função, para essa que é o que nós chamamos de função padrão, o meu gráfico vai estar entre 1 e o -1. Então, você vai montar lá, fazer a localização das coordenadas cartesianas. Tipo, quanto que é o seno de 0? Professor, o seno de 0 é 0. Vai ficar aqui. Quanto que é o seno de 90? Professor, o seno de 90 é 1. Ó. Se eu vai pontilhar aqui, seno de 90 é 1. Vai ficar aqui, professor. Quanto que é o seno de 180? É 0. Nós calculamos agora há pouco com vocês. Vai ficar aqui. Quanto que é o seno de 270? Professor, seno de 270 é -1. Vai dar aqui. Quanto que é o seno de 360? É 0. Vai ficar em cima do próprio eixo X. O que você vai fazer com esses pontos? Você vai ligar, ó. Olha só como ficou bonitinho o nosso gráfico. Você está vendo esse desenho que eu acabei de colocar para você? Isso aí é o que nós chamamos de senoide. Esse gráfico, essa curva que vocês estão visualizando, ela é chamada de senoide. E esse trecho do 0 até o 2π compreende uma volta completa na circunferência. É o gráfico que representa uma volta completa na circunferência no sentido positivo. Ah, professor, então eu posso fazer no sentido negativo? Pode. Quanto que é o seno de -90? Professor, o seno de -90 dá -1. O seno de -180 dá 0. O seno de -270, professor, dá exatamente 1. E o seno de -360 dá 0. Se eu continuar aqui o meu gráfico, eu vou ter que esse novo trecho que eu acabei de desenhar com vocês, ele representa para mim uma volta no sentido negativo. Então, esse gráfico aí que vocês estão visualizando, só vou fazer aqui, ficou um pouquinho torto. Sou um pouco metódico nas minhas coisas. Deixa eu ver aqui, achei feio. Agora ficou mais... Não, ficou bonitinho não, ficou pior. Agora sim, agora ficou mais bonitinho. Vamos lá. Professor, esse aí, no caso, a esquerda do eixo Y representa uma volta no sentido horário, ou seja, no sentido negativo. Isso aí é o que nós chamamos de senoide, professor. Isso, uma volta de cada lado. Professor, continua, não é? Continua, gente. Se você quiser, ó, ela vai continuar, professor, ao infinito e além para a direita, ela vai continuar ao infinito e além para a esquerda. Então, a partir da próxima aula, nós vamos entender como é que vai se dar a análise desse gráfico. O que é que eu queria hoje de vocês? Que vocês entendessem que eu necessito de pares ordenados para a construção de um gráfico. Lembrando que vocês não vão precisar construir o gráfico lá, não. O gráfico já vai estar para vocês lá e vocês vão precisar observar. Professor, eu estou vendo a onda, ó. Olha a onda, olha a onda. E lá em cima, professor, aqueles pontinhos lá são as cristas da minha onda. Professor, tá, eu tô achando isso aí um pouco parecido com física. Tem alguma coisa a ver? Só tudo. Ondas eletromagnéticas que vocês estão vendo este ano com o tio Caio. Ele vai ver ondas com vocês. Se não tiver começado, ele vai falar de onda. É o mesmo conteúdo? É. Professor, tem alguma coisa a ver com as ondas do mar, professor, das marés? Tem. E, professor, então dá para a gente falar até de energia, né, professor, também, porque tem fornecimento de energia com as ondas, né, também lá. Tá? O cara lá bate e faz energia e, professor, tem aplicação prática do conteúdo. Por isso esse cobra no Enem. Fechou? Não vai faltar, chega cedo na nossa próxima aula, próxima terça-feira. Beleza? Meus queridos, pena que o tempo acabou. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando próxima semana. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau, galerinha.